Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender uma coisa: no modelo e sofrimento, a paciência a revelar. Usando os profetas, usando os irmãos, todo o processo de crescimento da igreja, revelado em Atos, ou até mesmo no Antigo Testamento, nas Escrituras, temos o exemplo de sofrimento, de aflição, de lutas, de problema. E eles revelaram a paciência, que é um dom do Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo. A gente precisa entender isso. A gente precisa aprender a confiar, a descansar e a andar em Deus, de maneira que a gente revele sempre seu nome e sua glória, fazendo a glória dele conhecida neste mundo. Lá na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 10, ele fala assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Só os profetas? Claro, ele está referindo àqueles que os antecederam no anunciar da vontade de Deus. Mas Tiago é um próprio exemplo disso, Paulo é outro, Pedro e assim tantos outros irmãos que sofreram, que padeceram, que tiveram aflições. Como Paulo expressa que aprendeu aprendeu a confiar e a descansar em Deus, no sofrimento, na falta, na abundância. Nós precisamos entender que, na realidade, a questão de viver o reino de Deus é você ir bater de frente com relação ao que o mundo faz. É você colocar e estampar diante das pessoas seus erros cometidos, seus pecados. Pois se vivemos segundo a justiça de Deus, segundo a vontade de Deus, nós estaremos vivendo de uma maneira totalmente contrária àquilo que a pessoa natural vive e que nós vivemos. Muitas vezes, até mesmo conhecendo o Senhor, sabendo da sua salvação, continuamos a viver uma vida segundo o pensamento natural. E nós temos que abandonar essa maneira de viver, esta forma de pensar e agir. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus e a justiça de Deus neste mundo, seguindo o modelo de Cristo, o exemplo que ele nos deixou. E ele mesmo disse que no mundo passaríamos por aflição, mas nós precisávamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele nos habilita, ele nos capacita para resistirmos e para vencermos uma forma de pensar deste mundo. Uma forma de pensar que é terrena, que é animal e é demoníaca. Não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com a vontade de Deus. Pois não se trata de empenhar e esforçar para nos salvar, para livrar a nossa pele, para buscar os nossos interesses somente, para vivermos somente a nossa vontade, para atendermos os nossos desejos. Somos chamados para expressarmos e revelarmos o reino de Deus neste mundo. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa entender da vontade de Deus e viver a vontade de Deus neste mundo. Nós somos chamados para expressarmos aquilo que Jesus Cristo fez, revelou e expressou o Pai ao mundo. Somos chamados para isso, não para outra coisa. Não se trata de religião, se trata de viver a justiça, a equidade, manifestarmos graça, compaixão e revelarmos o amor de Cristo ao mundo, pois ele amou e ensinou e disse-nos que deveríamos amar como ele. E ele amou fazendo da própria vida a oferta para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Que a gente entenda isso, que compreendamos essas coisas e que vivamos a plena vontade de Deus neste mundo, honrando e glorificando o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.